Minha gente, o que é esse negócio de eclipse que tá rolando aí no mês de agosto e deve estar aí cheio de coisa no Instagram, né? Contando pra gente assim sobre esse movimento do céu e que quando chega eclipse é tipo um Mercúrio retrógrado, né? Todo mundo morre de medo, quase ninguém sabe o que significa, então eu vou resolver vir aqui falar com vocês um pouquinho sobre o que é um eclipse, o que fazer num dia de eclipse e como olhar isso minimamente, né, para quem já tem uma linguagem astrológica dentro do mapa de vocês, do mapa natal, mapa astral. Minha gente, eclipses acontecem na lua nova ou numa lua cheia. A lua, o movimento da lua, né, ele afeta, a gente sabe, as águas. E as águas, simbolicamente, são as emoções. A gente sabe que o nosso corpo ele é cheio de água, mas muita água, 70 e muitos por cento de água. Então, quando essas luas se movem no céu, não afeta só os mares, né? Afetam as marés, mas afetam também as nossas águas internas. Então, sempre que tem uma mudança de lua nova para lua cheia, essas águas ficam afetadas, ou seja, as nossas emoções ficam afetadas. Quando é um eclipse, e aqui eu não vou trazer, né, o que é um eclipse de forma mais aprofundada, vou só trazer assim a tradução para vocês. Um eclipse é como se fosse uma lua 10 vezes mais poderosa. Se numa lua nova e numa lua cheia a gente tem uma onda de 3 metros, no eclipse a gente tem um tsunami. É uma grande onda, gente. Isso quer dizer que as nossas emoções ficam absolutamente mexidas. Então, a primeira coisa, se você tá muito mexida emocionalmente, é isso mesmo. Faz parte da jornada, porque no dia 12 de agosto a gente tem um eclipse solar, um eclipse fortíssimo, e no dia 28 de agosto a gente tem outro eclipse com menos intensidade, mas é sempre um eclipse. Então, primeira coisa, os eclipses afetam as nossas emoções. Aí cada eclipse vai ter o seu jeitinho que eu não vou conseguir trazer aqui para vocês. Mas quando eles afetam as nossas emoções, alguns eclipses vão trazer histórias antigas para a gente revisar essas histórias. E outros vão falar assim: ó, agora já está na hora de você caminhar para frente. Todo eclipse é um catalisador de processos internos. Todo eclipse é um catalisador de processos internos. Coisas que a gente sabe que precisa ser feito, mesmo que de forma inconsciente, e que a gente não consegue, não tem coragem, não tem autoestima, não tem disciplina para fazer. Os eclipses eles vão e dão assim quando a água bate na bunda, a gente nada. É bem a imagem do eclipse. É um tsunami batendo na bunda e a gente vai ter que aprender a nadar. Então, eles catalisam o quê? Processos emocionais, porque é do termo da lua das águas, processos emocionais que nós precisamos desenrolar na nossa vida. Então, alguns eclipses vão levantar uns tapetes, né? E que a gente tem que olhar o passado. E outros eclipses, como esse do dia 12, eles vão contar assim: para você caminhar para o rumo da tua vida, o que, que você precisa fazer? Né? O que, que você precisa assumir? Qual é o ponto que você precisa encarar, olhar com verdade, olhar com maturidade, para você caminhar para a jornada que você diz que quer? Então, essas coisas que a gente diz que quer e que a gente fica escondendo embaixo do tapete, tipo, uma coisa é a gente dizer que quer, outra coisa é a gente fazer o que a gente diz que quer, né? Dizer é bem distante de fazer, gente. A ideia, saber uma coisa, ter a informação de algo, é muito diferente de fazer algo. Então, os eclipses, eles dizem assim: agora você precisa fazer. Então, é muito comum que nos eclipses a gente tenha
crises emocionais, né? Crises que desembocam assim, que a gente vai desenrolando processos antigos às vezes, né? Coisas que geralmente a gente sabe que precisa mudar na nossa jornada, mas que a gente ainda não tem força, a gente não consegue, a gente ainda se atrapalha. Então, os eclipses eles são catalisadores dessas crises. Se a gente aprendesse sem crise, aí não vinha crise, vinha só, né, o recado. Mas nós, todos nós, né, às vezes assim, mesmo o recado acontecendo, a gente ainda tem um desafio enorme de atravessar os nossos medos, né, as nossas inseguranças e fazer o que a gente precisa fazer. Então, os eclipses eles vão e eles invadem o nosso campo energético e eles dizem agora você vai ter que fazer. Então, a crise durante os eclipses ela está posta. O eclipse é algo ruim? É bom? Não. É só neutro. É só um movimento muito intenso, né? Como nós somos seres que temos bastante desafio em lidar com aquilo que não está posto, né? Aquilo que não está completamente às claras, a gente tem medo de dar o passo sem saber se tem chão na frente, então a gente geralmente entra em crise nos processos de eclipse. Mas essas crises, né, elas vão mostrar coisas que estão lá no nosso inconsciente, lá na nossa sombra, né, e que quer ser visto. Então aparecem através dos sonhos, aparecem através das sincronicidades, aparecem do jeito que tiver que aparecer, né? As histórias que acontecem nos dias que antecedem os eclipses e depois, porque o eclipse não dura um dia, né? A função, a força dele energética dura entre 1 a 2 semanas, dias antes e dias depois. Mas o tema do eclipse pode durar até 6 meses. No caso desse eclipse aqui, que é um eclipse bem poderoso, ele vai durar um pouquinho mais. Os eclipses acontecem em séries, né? Então agora a gente vai viver uma série, a gente está entrando no eixo Aquário, Leão. A gente estava vivendo os eclipses no eixo Peixes, Virgem. A gente ainda tem alguns eclipses em Peixes, Virgem. O primeiro eclipse Aquário-Leão aconteceu no dia 17 de fevereiro, onde geralmente a gente tem a mensagem primeira do que vai acontecer durante toda essa jornada de eclipses nesse eixo que termina em 2028. Fevereiro de 2028, se não me engano. Então, até lá, a gente vai ter alguns eclipses em Virgem Peixes, alguns eclipses em Aquário Leão. Isso interfere muito, isso muda muito, porque cada um desses eixos, eles têm uma mensagem coletiva e individual. Amores, aqui é uma coisa muito superficial, porque nós estou falando algo, né, coletivamente. Mas é muito importante que vocês olhem para dentro do mapa de vocês, sim, de forma individual e singular, para saber qual é a casa, se tem planetas sendo afetados, né? Se você está vivendo um processo emocional do qual você não está conseguindo gerenciar sozinho, então peça ajuda, né? Porque é um momento que exige uma clareza, exige um acompanhamento muitas vezes, né? Se você não está conseguindo sair sozinha, peça ajuda, né? Venha fazer um mapa. Existe um mapa que eu olho só os eclipses desse ano, os eclipses desse eixo, né? Quem vai ser afetado por esse eclipse? Todo mundo que está no planeta Terra é afetado por esse eclipse. Cada um do seu jeitinho, mas todos nós somos afetados. Alguns um pouquinho mais. Quem? Quem tem planetas no signo de Aquário, Leão, Touro, Escorpião. São mais afetados. Sobretudo Aquário e Leão, né? Esses dois aí, se você tem qualquer planeta nesse eixo, você vai ser mais afetado, você vai estar sentindo mais a força desse movimento. Como é que olha isso dentro do mapa, né? Então, assim, já sabemos que a gente é afetado emocionalmente,
Todos nós no planeta seremos afetados. É uma força das emoções, emocional, então a nossa racionalidade, ela tem menos capacidade de lidar com essa informação. Então pode ser que racionalmente eu saiba que eu não deveria estar sofrendo por isso, mas emocionalmente eu não consigo, né, barrar essa crise. Pode aparecer crises. É muito importante que a gente não fique girando em torno da crise, que a gente consiga abrir o campo para que a gente perceba o que que essa crise quer contar para a gente, o que que esse eclipse está sendo um catalisador de mudança na vida. Por isso que às vezes a gente precisa de alguém olhando de fora para ajudar, olha, por aqui, né? Se você ficar no sintoma da sua crise, ai, tô com a minha crise foi corporal. Tive uma dor de estômago. Se você ficar só na dor de estômago, você vai perder a mensagem que o eclipse está te enviando, a mensagem que, na verdade, é a ajuda que ele está te enviando para que você faça a mudança da tua vida. A gente está num ano um. A gente está num ano em que a força de Áries está muito viva. Eu tenho falado isso com as minhas alunas dentro das aulas o tempo todo, né? Um ano de Áries, um ano em que a gente precisa fazer grandes mudanças na nossa vida, né? Mudanças de inícios, né? Começar coisas novas, projetos novos, iniciar com medo mesmo, mas ir. Então, esses eclipses, eles estão aqui ajudando a gente, né, a fazer esses grandes processos de mudança. Não estou falando que é simples, gente, né? Fazer mudança, sair das nossas zonas de conformidade, nas nossas zonas de conforto, de conformidade, aquilo que já estava posto, mas que não necessariamente vibra no nosso coração, isso não é simples. Mas a gente sabe quando a gente já está murchinho num lugar e que a gente precisa ir para um novo lugar, e os eclipses, eles catalisam a gente para essas novas possibilidades de vida. Então, eclipses são emocionais, talvez às vezes a gente precisa de uma ajuda externa, né? Eu estou disponível para fazer mapa de eclipses. Dentro da escola Portal Astro Yoga, a gente tem falado há 2 semanas sobre esses eclipses, a gente tem preparado o nosso corpo. Porque se os eclipses são de órbita emocional e as emoções moram no corpo inteiro, então é natural que o nosso corpo seja afetado. É muito comum que a gente tenha sintomas no corpo, uma moleza absurda, gente. A gente não quer fazer nada durante esses eclipses, e aí a gente pode ter muita melancolia, a gente pode ter muito ressentimento, frustração pra caramba, a gente pode sentir raiva, então cada um vai sentir da forma, né, de acordo com a casa no seu mapa. Vamos falar sobre as casas, né? Então, aqui já é um conteúdo, né, para quem já tem alguma ideia onde é que está Aquário, Leão no seu mapa. Antes disso, o que é Aquário? O que é Leão, né? O que esses dois querem de nós? Os eclipses acontecem pelos movimentos do nodo. O nodo norte nós chamamos de Dharma, o lugar que a gente quer ir. Cada um de nós tem um nodo dentro do próprio mapa, mas eu vou falar aqui de forma coletiva, né? No céu, o nodo norte, o nosso Dharma, o lugar que a gente quer caminhar, ele está no signo de Aquário. O nó do sul, rabo do dragão, também conhecido, cabeça do dragão, para onde a gente quer ir, e rabo do dragão, de onde a gente está vindo, está em Leão. Então a gente quer caminhar para Aquário, para a energia de Aquário. Aquário é um signo de coletividade, de sociedade, de comunidade, de distribuição de sabedoria, de distribuição de informação. Leão é um signo de individualidade, de a capacidade de me perceber, de ter a autoestima interna, né? Então, esse é um eixo, sempre que tem um eclipse em um ponto, vai afetar o outro ponto, por isso que os leoninos aquarianos são mais afetados nesse eclipse. Quando nós falamos que o nó do norte, a cabeça do dragão, o lugar que nós, coletivos, sociais,
né, a coletividade precisa caminhar é para esse lugar onde a gente pode parar de se ver como um indivíduo e perceber, né, não parar de ser, né, mas perceber que individualmente nós formamos uma coletividade. Eu, indivíduo, você, indivíduo, nosso outro amigo, indivíduo, juntos nós formamos isso que nós chamamos de coletivo. Então, todo coletivo é formado por aquilo que eu tenho como integridade pessoal. Aquilo que eu sou individualmente, eu vou construir enquanto coletividade. Nós estamos sendo chamados para olhar para essa coletividade. É urgente que a gente observe e saiba o nosso lugar dentro desse coletivo que a gente quer ver crescer, né? Qual é a comunidade que você quer habitar? Essa comunidade que você quer habitar, ela também é dever teu de ser criada, né? Você tem o dever de criar essa comunidade. E isso, claro que vai ser de um lugar externo, mas também de um lugar interno. Então, o tema das relações da comunidade, ele está muito vivo dentro desse eixo, né? Das igualdades, que é um tema de Aquário também, do compartilhar. O que que eu vou compartilhar no mundo? O que que vocês querem compartilhar com o mundo? Como é que vocês querem ver esse mundo? O jeito que você quer ver o mundo, você tem a obrigação de manifestar para que esse mundo aconteça, né? E aí, amores, deixa eu mostrar aqui um mapa aleatório para vocês. Não, não é esse aqui. Hum. Um mapa aqui. Então vamos imaginar que vocês, aqui esse mapa, aqui está o signo, aqui já para quem sabe um pouquinho de astrologia, tá? Para as minhas alunas, isso, as aulas de astrologia estão dentro da nossa plataforma e tem aula desde o comecinho do Beabá, o que é signo, o que é casa, o que é planeta e quem quer, quem não for aluna, quem quiser ser aluna, a gente tem uma plataforma, a gente tem uma escola onde a gente tem aula de corpo semanalmente. E a astrologia, enquanto a gente vai fazendo o movimento de corpo, a gente também fala de astrologia, porque essa astrologia que está no céu, ela precisa ser incorporada, encarnada semanalmente, para que a gente também não saiba uma astrologia que não serve à nossa vida, né? A astrologia que eu pratico com as minhas alunas é uma astrologia que precisa estar a serviço da vida diária, cotidiana. A lua cresceu, nós vamos crescer na nossa prática. A lua mingou, a gente vai diminuir o nosso ritmo também. Então, aprender essa ciclicidade de forma prática, constante e semanal. Então, quem quiser viver essa experiência, Portal Astrioga é a nossa escola, o link está dentro do nosso grupo na bio. Amores, aqui nesse mapa, vocês, cada um tem um mapa que tem leão em um lugar e aquário em outro lugar. Então, aquário é esse símbolo, leão é esse símbolo. Esse aqui é um mapa específico de uma pessoa aleatória aqui que eu peguei. Você vai ter o seu mapa. Mas nesse mapa, como exemplo que eu estou pegando aqui, o eclipse vai acontecer no grau 20 de leão, vai acontecer exatamente aqui. Então, na casa 2 dessa pessoa. Se acontece na casa 2, também acontece na casa 8. Então, o que que é a casa 2? Recursos, os meus recursos pessoais. O que que é a casa 8? Os recursos de fora, os processos de profunda transformação. Então, esse eixo vai ser afetado na vida dessa pessoa. As mensagens vão chegar aqui por esse eixo, tá?
Mas quais são as mensagens? Observar quem eu sou na individualidade, fomentar a minha autoestima para que eu tenha força interna pessoal, para quando chegar nessa coletividade eu ter força para criar uma coletividade que eu acredito. Então, eu vou passar casa por casa aqui para vocês, tá? Então, vamos lá. Imaginem que vocês tenham aí leão de casa um, leão no ascendente, né? Essa pessoa aqui, voltei um pouquinho. O leão, né, dela afeta duas casas, a casa um e essa pontinha aqui da casa 2. Então, dependendo do eclipse, vai ser na casa um, dependendo do eclipse, vai ser na casa 2. Esse eclipse do dia 12 de agosto vai afetar a casa 2 dessa pessoa. Então, vamos embora. Se o teu eclipse, se o teu leão ou aquário está na casa um, quer dizer também que está lá na casa 7. A casa um é a casa da identidade. Eu, indivíduo. A casa 7, o outro, né? As relações. Então, eu vou ser afetada dentro do meu processo de individualidade. Quem eu sou? Aí essa pergunta é sempre complexa. Quando a gente tem um eclipse afetando o ascendente, que é a casa um, a ideia de quem eu sou já fica completamente em crise, né? A gente entra em crise com a própria identidade. É uma das crises mais complexas que tem. Sempre vai afetar o outro. Se eu estou em crise em quem eu sou, acaba afetando como estão as minhas relações, que é a casa 7. Então é o eixo de uma crise muito complexa essa, né? Quem eu sou? Já não sei mais. Veio essa onda gigante e destruiu a ideia da minha individualidade, autoridade, percepção de mim. Para quê? Para que me traga uma nova percepção de mim. Para quê? Para que eu consiga lidar com o outro de um novo lugar. Casa 2, casa 8. Casa 2, recursos. Quais são os recursos? Meu corpo, meu dinheiro, meu trabalho, todos os recursos, meus recursos intelectuais, eles ficam balançados. A minha crise vai ser aí. Então, pode ser que tenha uma crise no trabalho, mas pode ser que também tenha uma crise na coluna. Pode ser que eu perceba que eu tô frágil demais, que a minha coluna tá muito fraca, que o meu corpo tá muito fraco, que eu tô trabalhando demais e eu tô cuidando de menos de um dos recursos mais importantes, para mim o mais importante, que é o meu próprio corpo, o meu bem-estar, a minha saúde. Pode chegar uma crise, né, de trabalho financeira, crise financeira. É uma crise muito difícil também essa, né? Casa 8, os processos mais profundos de transformação que a gente vive acontecem na casa 8. Deixa eu mostrar aqui, né? Eu tirei, mas deixa eu mostrar aqui para vocês. Casa 2, casa 8. Então, casa 8, né? Os processos de crise, as transformações profundas. Aqui, quando a gente tem um eclipse aqui caindo nessa casa, né? A gente vai sempre avaliar os recursos que eu tenho e às vezes eu vou perder os meus recursos, né? Eu vou ser mandada embora do trabalho. Para quê? Para que eu alcance um outro lugar de consciência sobre mim a partir de uma transformação profunda. Casa 2, casa 8 são processos de crise em que eu preciso atravessar uma morte simbólica muitas vezes, né? Eu preciso deixar para trás algo que eu já não sou mais para eu construir uma identidade nova, novos recursos. Casa 3, amores. Casa 3, casa 3 e casa 9. A casa 3 é uma casa de conhecimento, casa 3 e casa 9. São casas, eixos de conhecimento. Aqui de deslocamento, a casa 3 é de deslocamentos curtos e a casa 9 de deslocamentos longos. Quando a gente tem eclipses nesse eixo, né? Muitas vezes o pedido é que a gente se transforme, que a gente faça mudanças. E mudanças, muitas vezes, aqui na casa 8, né, as mudanças da casa 8 são processos de profunda morte e renascimento.
São coisas mais complexas do fundo da alma. As mudanças da casa 3, por exemplo, elas são mais de um campo intelectual, muitas vezes de um campo literal aqui, né? Uma mudança de casa mesmo, uma mudança na ordem das coisas, uma mudança em fluxos da minha vida, da minha rotina. Então, movimentos, né? Processos de movimento que eu preciso fazer e adquirir novos conhecimentos. Nos dois eixos, né, de casa 3 e casa 9, adquirir novos conhecimentos. Ou aqui a casa 3, processos com irmãos também, as crises podem vir a partir dos irmãos, dos vizinhos, as pessoas que estão próximas. Na casa 9 é uma casa de deslocamentos mais longos, mais é, distantes de nós, né? Aqui os processos de crises ou as chamadas de mudanças, elas podem vir a partir de grandes viagens, a partir de um ensino mais aprofundado sobre algo, da universidade. Você pode estar terminando o seu doutorado, o seu pós-doutorado, você pode estar pensando em entrar no pós-doutorado, você pode ter crise com os professores do pós-doutorado. Então, tudo que está muito distante, um assunto muito aprofundado, uma ideia superior de algo, né? E superior no sentido não de melhor, mas de algo mais aprofundado pode se apresentar aqui para você. Casa 3, mudanças e deslocamentos curtos. Casa 9, grandes mudanças, processos de ampliação da minha consciência. A casa 10 e a casa 4. A casa 4 está ligada à ancestralidade, às bases de quem eu sou, está ligada às minhas raízes mais profundas, né? A família base. Então, as crises podem vir desse lugar, que é um dos lugares que a gente mais tem crise, né, minha gente? A nossa família, os nossos elos, o nosso passado, é uma casa de passado, mas é também uma casa de casa. Então pode ser que um cano quebre na sua casa, pode ser que você tenha que fazer uma mudança de casa, pode ser que aconteça algo literal na tua casa física, mas aí o processo é muito importante que vocês lembrem de não ficar no sintoma. Quebrou um cano, ok, o que é que esse cano vou consertar, mas tem uma mensagem maior. Qual é a mensagem maior que esse cano está te entregando? A casa 10 é a casa como o que eu entrego para o mundo? É uma casa que muitas pessoas vão ler como uma casa de trabalho, mas o que eu entrego no mundo, na minha visão, não é, né, o que eu, o que eu trabalho exatamente. Eu posso entregar no mundo algo que não tem nada a ver com como eu ganho meu dinheiro, né? A casa 10 é como eu me apresento, como eu entrego os meus dons para o mundo. Então, se o eclipse está tocando aí vai chegar a crise nesse ponto, né? Você vai precisar repensar o que eu entrego no mundo? E o que eu entrego no mundo vem de quem eu sou. E quem eu sou, se eu estou vivendo de acordo com aquilo que eu acredito. Então, é um processo mais profundo aqui também, né? Mas pode vir a partir do teu trabalho. Já quando a nossa cultura está muito ligada, né? O nosso propósito de vida, gente, eu tô assim com um ranço desse negócio de propósito ligado a trabalho, tá? Para mim, para a astrologia, propósito é a gente ser feliz, a gente viver conforme o nosso mapa, a gente está saudável, a gente está alegre, a gente está potente, a gente ter vitalidade. Qual é o teu propósito? Estar vivo, cheio de vitalidade, prazer, libido, energia, né? Se o teu trabalho te aproxima disso, maravilha, né? Mas você pode trabalhar só para pagar os teus boletos e tá usando o teu dinheiro para viver o teu propósito, que é fazer trilha, teu propósito é ser mãe, teu propósito sei lá, escrever um livro. Então, aqui o tema vai ser lidar, né? Lidar com isso que você quer entregar para o mundo. Casa 5 e casa 11. A casa 5, meus amores, e a casa 11. Casa 5 tá ligada
Ah, as minhas criações, as nossas criações, né? Tá ligada aos filhos, que são grandes criações, mas todos os processos criativos, ao prazer, à alegria de estar viva, é uma casa de muita alegria. Então, se chega uma crise aqui, é comum que você fique triste, é normal, né? Ou que você repense, mas caramba, o que que me traz alegria? Né? Te cai essa bomba, né? Essa melancolia assim de que eu não estou sendo feliz. O que que me traz alegria? E a partir dessa pergunta você vai atrás daquilo que potencializa a tua vida, né? Uma vida sem alegria, assim, não tem muito sentido de. Aí não tem propósito. Então a casa 5 ela relembra pra gente, né? O que que é alegria? Como é que. E na alegria eu me mantenho criativa. E criatividade, gente, criatividade é essencial para todas as coisas que a gente vai viver nesse planeta, né? Se eu preciso mudar de trabalho, eu preciso ter criatividade. Se eu quero mudar de casa, se eu quero mudar de relacionamento, se eu quero criar algo novo, qualquer coisa, eu preciso ser criativa. Então, essa é a casa da criatividade, das criações. Então, se o eclipse cai por aí, pode ser que você esteja num momento sem processo criativo. A crise talvez seja essa, você não se sinta criativo. A casa 11, né, que é o oposto, é uma casa que está ligada à coletividade, é uma casa que tem muito registro de aquário, né? Essa casa tem muita referência, tem uma essência bem aquariana, como a casa 5 tem uma essência, né? Uma tonalidade leonina. Então, aquário não, a casa 11 é uma casa de coletividade, né? De sociedade, de comunidade. Quem sou eu dentro desse coletivo? Aquilo que eu já falei sobre aquário. O que eu quero ver no mundo, eu estou produzindo de forma individual? É uma casa aqui, né? Quando a gente tem um processo aqui de eclipse, que a gente pode entrar em muita crise com os nossos grupos, com os nossos amigos. Quem são os meus amigos? Mas não está fazendo mais sentido, ou está fazendo mais. Não faz mais sentido esse grupo de amigos. E todas as casas, né? Elas são complexas, né? Todas as áreas da vida são complexas. E se a gente tem um planeta ali dentro, aí o negócio fica mais complexo ainda. Então, por isso que é importante a gente saber qual é a hora da gente pedir ajuda. Se a gente não está conseguindo, né, decifrar qual é a mensagem que esse eclipse está enviando para gente. Casa 6 e casa 12. A casa 6, amor, está ligada à rotina, à nossa vida cotidiana, à nossa rotina e à nossa saúde. A nossa saúde física, a nossa saúde, né, orgânica. Física no sentido orgânico. A casa 12 está ligada à nossa saúde psíquica, nossa saúde emocional, é uma casa de espiritualidade também, de subjetividade, enquanto a casa 6 é de objetividade. Quando a gente tem eclipses caindo aqui, é muito comum a nossa imunidade cair, porque é uma casa que fala sobre saúde. E dentro dessa queda de imunidade, você pode chegar a compreensões muito importantes sobre processos que estavam acontecendo dentro, né, que precisavam acontecer. Esses tempos, né, uma pessoa muito querida, aconteceu uma coisa no corpo dela que chamou muita atenção dela e ela foi ao médico por esse processo que estava acontecendo e não era nada. Mas ao fazer os exames, ela acaba descobrindo um processo mais complexo, né? Um processo bem complexo, aliás, mas que felizmente ela pôde cuidar logo no início, né? Então isso se desenrolou de uma forma muito mais positiva porque esse processo muito mais complexo iria dar as caras daqui um ano e meio, onde já estaria num lugar muito mais difícil de ser cuidado. Então, às vezes, né, tem um ditadozinho, né, que Deus escreve certo por linhas tortas, né? O eclipse faz isso, ele te manda um recado que
vai ser incômodo, mas logo ali na frente a gente encontra algo essencial para a nossa jornada. Então, a casa 12 é uma casa de subjetividade, de sonhos, de sincronicidades. É uma casa onde a gente tem um processo psíquico muito forte dentro de um eclipse. A gente pode ficar muito, muito melancólico aqui, né? A nossa instabilidade emocional pode ficar muito grande. Aqui, se está na casa 12, na casa 6, você pode ser convidado a olhar para a tua vida espiritual, se você está dando a devida atenção à tua vida espiritual, né, ao teu corpo físico, se você está fazendo exercício, de repente você vai se dar conta de que você trabalha demais. E qual foi a última vez que você saiu para se divertir? Qual foi a última vez que você olhou o céu? Qual foi a última vez que você fez um silêncio? Então você vai se dar conta sobre a saúde numa integralidade, né? A sua saúde corporal, espiritual, mental, intelectual, né? Aquilo, por que que a gente vive tão acelerado? Por que que a gente come tão mal? Por que que a gente não dorme? Então todas essas perguntas chegam quando a gente tem um processo de casa 6 e casa 12. Mas, repetindo a vocês, aqui não é sobre ficar no sintoma, é preciso que vocês perguntem ao eclipse, né? E se perguntem internamente qual é a mensagem que está sendo trazida a você. É possível que essa mensagem, esse processo que vai durar até 2028, tenha começado em fevereiro de 2026, onde foi o primeiro eclipse desse eixo, né? É o mesmo tema que fica sendo trabalhado assim durante toda a jornada. Então é legal que vocês olhem o que estava acontecendo com vocês em fevereiro de 2026, quais eram os temas que estavam se abrindo ali, se tem uma continuação desse tema. O próximo eclipse vai ser um eclipse mais tranquilo, vai ser no eixo de peixes, então eu não vou falar muito sobre ele, mas em ambos os eclipses, o que que a gente faz num dia de eclipse? Nada. A gente não faz rituais, a gente não faz mentalizações, a gente fica bem quietinho em casa o máximo que a gente puder. A gente não discute com ninguém. As nossas emoções estão muito conturbadas nesse momento, minha gente. A gente não tem clareza. Então não é o momento da gente ter DR com ninguém. Não é momento da gente tomar decisões, né? Deixa passar um tempinho, deixa passar agosto. Observa quais são os temas que esse eclipse borbulha dentro de você. Escreve no teu caderno, né? Olha, essa pessoa precisa ter essa pessoa precisa ter essa conversa, eu preciso fazer esses ajustes no meu trabalho, mas não faça os movimentos agora. Pegue o ímpeto do que o eclipse te traz, porque agora tá deslocada demais, né, a energia emocional, né? Então não é um bom momento para a gente ter conversas complexas, não é definitivamente um bom momento para a gente ter conversas é, decisivas sobre a nossa vida, mas é um momento em que a gente precisa pensar sobre essas conversas decisivas. Então, os temas vão se apresentar a vocês. É desconfortável na maioria das vezes, na maioria das vezes. Pode ser que para você uma grande iluminação chegue, pode ser, espero que seja. Aqui não tá assim, não. Aqui eu tô toda mexida aqui, né? Mas eu tenho muita consciência, porque já observo e já escrevo sobre esses eclipses há muito tempo, né? Os meus, o que que eu tô acontecendo? Eu sempre constato que aquilo que chega no eclipse se desenrola para frente, né, nos meses seguintes, como algo essencial de grande transformação na minha vida, para o meu processo de equilíbrio emocional, espiritual, mental. Então não deixem passar, meus amores, essa maravilhosa oportunidade que a gente está tendo, né? A gente acaba de sair de um Mercúrio retrógrado, onde a gente teve uma oportunidade de revisão. Esse não é um eclipse exatamente de revisão, tá? Esse é um eclipse de avanço. Para onde eu quero ir? Como é que eu faço para ir? Como é que eu começo? O que que eu tenho que fazer?
que que eu tenho que botar em prática na minha vida e, portanto, o que que eu tenho que cortar na minha vida para que aquilo que eu digo que quero se materializar, né, a partir da minha ação. Então é isso, meus amores. Me alonguei aqui, mas é o que eu tinha para falar com vocês. Me coloco à disposição para fazer mapas de eclipses, mapas sem eclipses, mapas do ano, mapas, todos os mapas que vocês tiverem necessidade. Convido vocês também para chegar dentro da nossa escola Portal Astriogo, onde a gente vive esses processos de forma corporal, a partir do movimento consciente, da respiração, da, da- das práticas corporais, né, que eu já venho estudando ao longo de 20 anos como educadora física, educadora corporal, e também dentro dessas práticas a gente vai estudando a astrologia, o céu daquela semana, integrando esse céu dentro do nosso corpo. Vocês estão todos convidados para chegar e o link eu vou deixar aqui embaixo nesse vídeo. E é isso. Um beijo grande em todos nós. Atravessem bem esses eclipses. O do dia 12 de agosto vai ser às 14h36, 20 graus de Leão. E do dia 28 de agosto aos 4 graus de Peixes. Um beijo grande, minha gente. Bom estar aqui com vocês.